Bom dia, pessoal. Essa é a nossa videoaula de hoje, falando da segunda lei de Newton ou o princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton, que foi retratada no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, Isaac Newton faz a seguinte definição: a mudança do movimento é proporcional à força motriz impressa e se faz segundo a linha reta que passa pela qual se imprime essa força. Bom, só uma explicação do que significa isso, a mudança de movimento, quando a gente fala de mudança de movimento, significa que você pode ter, por exemplo, um objeto que está parado, entrar em movimento, um objeto que está movimentando em uma direção, você mudar a direção, ou um objeto que está em movimento numa direção, você fazer com que esse objeto aumente o seu movimento ou que diminua, tá? Então, a força que é impressa sobre ele, a força motriz, o que significa força motriz? Força de movimento, motriz é movimento. A força motriz impressa é proporcional à mudança de movimento, tá? Bom, ele define também que se uma força produz um movimento, se eu tiver uma força dupla ou uma força que seja o dobro da primeira, eu terei, nesse caso, um movimento duplo. Ou se eu tiver uma força tripla, eu terei um movimento triplo, Então a gente percebe que com essas proposições de Isaac Newton, a força ela é diretamente proporcional à mudança sofrida pelo movimento, Então, quando a gente fala mudança sofrida pelo movimento, quer dizer, algo está parado, passou a se movimentar, algo estava se movimentando numa direção e mudou, ou algo estava se movimentando numa direção com uma certa velocidade e teve uma alteração dessa velocidade, Então, tudo isso acontece devido à ação de uma força externa. Bom, o exemplo diz o seguinte, se você estiver aplicando, digamos que aqui essa pessoa esteja aplicando uma força sobre o caixote, Se essa pessoa aplica uma força sobre o caixote, ela produz um movimento. Se essa outra pessoa aplica uma força, ela produz também um outro movimento. Então, se eu estou aumentando a força, é claro que eu vou ter um aumento da mudança de movimento. Mas é claro que nesse caso se espera que essa mudança de movimento, se a gente pensar na superfície, seja aqui, nessa direção, Seria horizontal. E a gente percebe que esse movimento ele não é necessariamente horizontal, Existe aqui um ângulo formado entre a força aplicada e a linha da direção, Então é isso que ele trata aqui, Faz segundo uma linha reta pela qual se imprime a força, Então, a direção e o sentido vai influenciar no resultado final da minha análise, Lembrando que isso nos dá a seguinte relação, que nos faz pensar que se a força depende da direção e do sentido, então a força naturalmente ela é uma grandeza vetorial. Olha a pergunta. No caso do caixote, uma força dupla produzirá um movimento duplo? Bom, é claro que a gente imagina um rapaz e outro rapaz aplicando uma força. Mas, supondo que essas forças sejam iguais, isso vai ser relativo. Por quê? Se eu tenho uma força sendo aplicada, eu vou produzir uma aceleração. Se eu tenho outra força sendo aplicada, eu também posso pensar que vai ter uma aceleração. Mas aí eu preciso fazer a análise da direção e o sentido das forças aplicadas. Se essas forças tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, elas se somam. Direções diferentes, aí eu vou ter que fazer uma soma vetorial.
mesma direção e sentidos opostos, aí eu vou ter que fazer uma subtração, né? Que basicamente tudo isso se resume a fazer a soma dos vetores força em cada uma das direções. Bom, então, com isso é o seguinte, eu posso pensar, né, que quando eu falo de mudança de movimento, né, a grandeza vetorial que eu devo pensar é a seguinte, ó, é a aceleração, né? Quanto maior a aceleração, quanto maior a força aplicada, né, maior vai ser a aceleração, né? Então, ó, imagina aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, uma força F sendo aplicada, F1, vai ser gerado no meu objeto uma aceleração A1. Se eu aumentar essa força, ó, a gente percebe que a força é uma grandeza vetorial. A gente vê que a força sobre a bolinha é uma força horizontal, aplicando da esquerda para a direita, né? Então, necessariamente, a aceleração produzida também será da esquerda para a direita nesse caso aqui, né? Então, se eu aplicar uma força maior, eu vou produzir uma aceleração maior. Se eu aplicar uma força cada vez maior, eu terei uma aceleração cada vez maior, né? Então eu percebo o seguinte, que se eu aumento a força, eu aumento a aceleração. Se eu diminuir a força, eu diminuo a aceleração. Então força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. E quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, eu posso relacioná-las da seguinte maneira, né? Que a força 1 sobre A1 ela é diretamente proporcional, né? Ou igual à força 2 sobre A2, ou força N sobre AN. E aparece um termo que é chamado, representado aqui pela letra K, esse termo é uma constante, tá? A gente percebe que a força, que é a aceleração, aumenta na mesma proporção que a força aumenta. Então, como elas são diretamente proporcionais, aí eu vou ter uma constante. Essa constante é chamada de massa inercial, né? A gente falou sobre isso lá quando a gente falou da primeira lei de Newton, né? Massa inercial. Então, massa é a grandeza que está diretamente relacionada à inércia, né? Então, essa relação entre força, né, a força resultante aplicada sobre o objeto vai produzir uma aceleração, né? Que é igual a uma constante. Essa constante é a força. Então, a força resultante produzida sobre um objeto é igual a massa vezes a aceleração, né? Então, isso ficou definido ou ficou conhecido como a segunda lei de Newton ou o princípio fundamental da dinâmica, né? Então, a gente enxerga, né, da seguinte maneira, ó, que a força resultante aplicada sobre um objeto é igual à massa desse objeto, que é constante, vezes a aceleração produzida nesse objeto, né? É claro que a gente pode ter várias direções de força sendo aplicada, mas a gente pode encontrar a força resultante de todas essas forças, né? Que aí seria um único vetor, né? Imagina duas pessoas aplicando força na mesma direção, então você pode substituir as duas pessoas por uma única pessoa que aplique o dobro de forças das duas, né? Então a gente consegue determinar a resultante da força através de uma soma vetorial, tá? Bom, nesse caso então, ó, a força é igual a massa vezes a aceleração, isso é o que se estabelece a segunda lei de Newton, tá? Então, falou em segunda lei de Newton, princípio fundamental, essa é a equaçãozinha que vai reger tudo isso, tá? Bom, então tá aqui as definições, F, que geralmente aparece FR, né? Mas a gente pode simplesmente deixar por R, nada mais é do que um módulo da força resultante. M é a massa e A é a aceleração produzida. Bom, a unidade de aceleração no sistema internacional é o Newton,
né? Então, 1 Newton, se nós olharmos aqui atrás, né, lembrando, a força é igual a massa vezes aceleração. Então, ó, massa é quilograma e aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, 1 Newton nada mais é do que 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Bom, então essa é a segunda lei de Newton. Aí tem uma perguntinha, né? Um carrinho está sob a ação de uma força resultante F constante, como mostra a figura. A partir de dado instante, durante um certo intervalo de tempo, chove verticalmente sobre o carrinho. Descreva a velocidade do carrinho antes e depois da chuva. Bom, a gente percebe que no carrinho ele está inicialmente vazio, começa a chover, aí ele vai dar enchendo, né? A gente percebe que ao longo de todo o trajeto, né, a força que está sendo aplicada sobre ele é constante, né? A gente verifica nesse caso, né, que ela é constante porque os vetores de força eles têm são todos do mesmo tamanho. Então, a força que é aplicada ali ela é constante. Analisando lá a equaçãozinha, ó, o que ela diz? Que força é igual a massa vezes aceleração. Bom, eu sei que esse termo aqui, ó, que é a força, ele não está alterando, né? Mas a massa está alterando. O que está acontecendo com a massa? A massa está aumentando. Então, para que isso se mantenha constante, uma vez que a massa está aumentando, o que vai acontecer com a aceleração? A aceleração ela vai ter que diminuir. Se a aceleração diminui, o que se espera que aconteça com a velocidade, né? A velocidade que estava aumentando, porque era um movimento acelerado, né? Ela vai aumentar, porém, vai haver, né, uma diminuição dessa velocidade, porque a aceleração ela vai diminuir cada vez mais o carrinho mais pesado. O resultado que se espera nesse caso é que a velocidade diminua. Tudo bem? Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu vou falar com vocês inicialmente, tá? Tem uma segunda parte aqui, né, que a gente vai falar de soma de vetores. Eu estou deixando todo o materialzinho para vocês lá. Deem uma olhada, deem uma lida, né? E depois a gente discute esses exercícios aqui. Então, eu vou explicar depois a parte vetorial e a gente resolve esses exercícios. Tudo bem? Tchau, pessoal. Bom trabalho.